Uma boa noite a todos, vereadoras presentes, Kelly, bem-vinda, senhor presidente, público que nos acompanha. Eu quero também iniciar minha fala de hoje, falando do sentimento dos mais de 101 mil mortos, como é uma situação crítica e séria. Semana passada nós tivemos fazendo um estudo de caso, eu dou aula de equipamento de combate a incêndio, e a gente analisou um pouquinho lá a explosão no Líbano. Muito triste também, mas só 220 mortos já causou uma comoção mundial, muito triste também, óbvio, Nenhuma morte, se ela é mais ou menos, ela é equilibrada, Mas 100 mil mortos significa uma cidade inteira de Mojimirim, uma cidade inteira de Mariporã, mais ainda uma cidade 30% de Vinhedo. Então a gente precisa, de fato, ainda combater a Covid e a gente não cair, não fraquejar, principalmente nas questões relativas a como a gente vai se cuidar, como a gente vai se portar. Se aproximam algumas discussões importantíssimas, o presidente lembrou bem, como é que a gente vai cuidar da escola, e quando a gente fala escola, a gente tem o aluno, tem o professor, tem os diretores, tem os funcionários, tem aí as empresas de transporte escolar, então não é tão simples, É óbvio que a gente precisa cuidar da economia, óbvio, mas precisa tomar uma decisão com clareza. Eu sei que não é fácil, suportar algumas pressões, mas fica aqui a minha solidariedade a tanta gente que, infelizmente, não tem cuidado como deveria ser. Muita gente não leva a sério a questão da saúde, principalmente. Então, a gente, como setor público, como agente público, eu enxergo que a gente precisa fazer algo a mais, Assim, essa casa, óbvio, mas o Poder Executivo também. Então, a gente precisa pensar junto de uma maneira equilibrada para superar essa questão tão grave. Que bom que a Santa Casa está sob controle, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar que o risco continua por perto. Então, aqui é a minha solidariedade. O segundo ponto que eu quero falar, eu vou trocar a ordem aqui para dar tempo, eu quero falar um pouquinho, comentar sobre o que o jornal Tribuna, esse final de semana, falou bem sobre, abre aspas, Vinhedo fica com o conceito C no índice que avalia a capacidade de pagamento, chamado CAPAG. Então, é um índice que a gente encontra facilmente, é só colocar ali num site de busca, Tesouro Nacional Transparente. Então, eu queria explicar aqui que esse indicador de poupança corrente, o índice C, além das questões, para quem não acompanhou a reportagem, a gente entendeu um pouquinho que esse indicador, ele consegue diagnosticar a situação financeira de Estado e município. Ele retrata uma gestão responsável ou não. Muitas vezes, nas minhas discussões, e eu acho democrático, mas muita gente do Poder Executivo me questiona, porque às vezes eu cobro um pouco mais da cidade de Vinhedo. E aí sempre eu escuto uma frase que fala assim, Vinhedo não é uma ilha, Vinhedo não é uma ilha. Então esse ponto serve aí para os críticos que não conseguem enxergar o quanto que Vinhedo pode ser melhor, que de fato Vinhedo não é uma ilha, porque várias cidades da região, tiveram um índice melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, vou mudar de tela aqui. Então, quando a gente pensa na capacidade de pagamento, o mais preocupante dessa nota C, o índice diz o seguinte, que as cidades que não atingem o A e o B, portanto, o caso de Vinhedo, que está com a nota C, ela não é elegível para obtenção de garantia. Para a definição desse ranking, são calculados 3 indicadores, o endividamento, a poupança corrente e a liquidez. E Vinhedo teve esse índice ruim, principalmente quando a gente calcula a despesa corrente pela receita corrente. A gente tem acompanhado aí os resultados, e que bom que Vinhedo não está naquela crise que poderia ser pior, em arrecadação. Vou falar isso mais para frente. Mas o que eu queria só comentar de tudo isso? Que esses 3 pilares, o endividamento, a poupança corrente e o índice de liquidez, ele reflete o quanto a gestão está no caminho certo ou não. Então, é óbvio também que a questão da pandemia, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser analisada, precisa ser verificado os resultados, mas não pode virar uma desculpa. Desde 2019, infelizmente, mais uma vez, a gestão foi ruim. E a gestão está pior ainda que 2018. Se vocês entrarem lá no site, ele mostra um gráfico que ele chama cumprimento da regra de ouro.
ou seja, a receita da operação de crédito pela despesa de capital, onde o limite seria 100%, ultrapassou a regra de ouro. Então, para não dizer que eu sou só crítico, tem um ponto que Vinhedo sempre beirava ali o perigo, que era a questão da despesa de pessoal. Então, o Vinhedo está ali próximo ao limite de alerta, que ele significa em torno de 49%, 50% do limite de alerta da mão de obra. Porém, o que mais nos preocupa, de novo, vou repetir, a poupança corrente da cidade. Então, tudo isso é importante porque quando a cidade não está com crédito, as empresas que tentam vir na cidade, elas vão olhar esse índice. Então, fica aí uma oportunidade, eu vou ajudar a fiscalizar, faço questão de analisar com calma os dados, para que Vinhedo volte na gestão que se espera dela. Uma cidade que arrecada muito, e essa arrecadação pode e deve ser colocada em função da população. O que mais as pessoas esperam agora é a questão da saúde. Como que a gente vai cuidar da saúde? Como que a gente vai trazer um benefício para a população de Vinhedo que consiga fazer algo diferente? Os problemas da Covid todos nós sabemos, mas o que a gente vai fazer de diferente com toda essa arrecadação de mais de 500 milhões aí por ano para trazer para a cidade um ponto positivo? Então fica aí um alerta que a gestão não está no caminho certo. E só para terminar, eu faço questão de falar também uma coisa tão triste que aconteceu na nossa cidade vizinha, que é a questão do racismo, acontecido ali com o menino Matheus. Primeiro, a gente entender que também, quando se radicaliza, e aí achar que o problema é o condomínio, isso também é uma ignorância também, é óbvio, que infelizmente o cidadão racista estava presente em um local que poderia ser qualquer um deles. Então eu trouxe aqui uma sugestão que eu acredito que para combater o crime de racismo, assim como toda a questão de educação, a gente pode levar para as escolas. E as escolas, uma das sugestões, eu trouxe aqui, que a gente poderia sugerir, colocar 10 maneiras para contribuir, por exemplo, com uma infância sem racismo. Primeiro ponto, educar os filhos e filhas com respeito à diferença. E aqui abre um parênteses. Será que a gente tem na cidade de Vinhedo hoje as pessoas públicas que dão esse exemplo de respeito à transparência? Estou falando de mim, viu, pessoal? A gente usa a frase sem sujeito, mas no genérico. Eu sou um exemplo hoje para a população, as minhas atitudes. Ponto 2. Palavras, olhares, piadas e algumas expressões podem ser desrespeitosas. Como que a gente favorece isso? Não classificar o outro pela cor da pele. Se o seu filho ou sua filha foi discriminado, abrace, o apoie, mostre que a diferença entre as pessoas é legal e que cada um pode usufruir de direitos igualmente. Não deixe de denunciar. Proporcione aos filhos e filhas a convivência com crianças de diferentes raças, etnias. Olha que coisa bonita, se a gente conseguir trazer para a vida real da gente. Muitas empresas estão revendo a sua política de seleção e de pessoal com base na multiculturalidade. Como que a gente vê isso hoje na nossa cidade de Vinhedo? Não só o município dando exemplo, o município pode e deve trazer essa discussão, mas convidar, proporcionar com que as empresas se envolvam nesse assunto. Os órgãos públicos de saúde e assistência social estão trabalhando com rotinas de atendimento sem discriminação para famílias negras e indígenas. Você pode cobrar essa postura do serviço de saúde. As escolas são grandes espaços de aprendizagem. Muitas escolas no país, as crianças e adolescentes estão aprendendo sobre a história e a cultura dos povos indígenas e negros. Fica aqui uma oportunidade para a cidade de Vinhedo. E, por fim, participar dessa campanha da Unicef. Eu fiz questão de trazer esse tema porque eu enxergo e eu vejo, vivencio ali na escola, muita falta de informação. Cada vez mais a informação está curta, ela está preguiçosa, então a gente precisa cada vez mais enfrentar esse problema, e esse problema do racismo ele é crime. É necessário que todas as vozes que não têm voz, ou seja, a minoria, ela precisa ser representada. Então, fiz questão de falar desse tema, porque eu acho que nos envolve também. Se a gente acha que está tudo normal, já é o primeiro passo aí para não fazer nada. Então, desejo a todos aí uma boa semana, desejo a todos uma semana importante. A Igreja Católica fala da Semana da Família, então que nós possamos pensar na nossa semana aí, pensar nas nossas famílias como um futuro para a cidade de Vinhedo. Uma boa noite a todos.